Viva! Neste vídeo vamos aprender a fazer esta imagem usando TXZ, TKZ Euclid e um outro package para calcular os coeficientes binomiais. Ora, no TechStudio já tenho a classe standalone, depois os packages TXZ e TKZ Euclid para fazer os desenhos. Já chamei os objetos TKZ usando a instrução /use TKZ objects all e já comecei também o documento com o begin e end document para terminar e aqui o ambiente TXZ picture com o begin e end também. A classe standalone vai gerar um documento que é mais ou menos do tamanho da imagem que vou criar em baixo. A ideia que está por trás desta imagem é pegar num triângulo equilátero e dividi-lo em partes iguais, em triângulos equiláteros iguais. E o que eu pensei fazer foi, ao contrário, em vez de ter um triângulo grande, parti-lo em triângulos pequenos, começo com um triângulo pequeno e depois construo o triângulo maior. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer é definir quanto é que vai medir o lado desse triângulo mais pequeno. Para isso, então, coloco um /def, /lado, vamos definir assim, e depois entre chavetas o comprimento que eu quero. Vamos colocar aqui 1. Vai ter o comprimento 1. Depois vou ter que repetir o desenho, portanto vou colocar aqui um for each, que assim vai fazer a repetição. /for each e uma variável, vamos colocar aqui um /i. E esse /i vai estar num conjunto que vai desde o 1 até, vamos pôr aqui 5, depois vamos alterar algumas coisas. A seguir, uma chaveta, um par de chavetas para dizer o que é que se vai repetir, e o que nós vamos repetir é a definição dos vértices, por isso /tkz def point, e vamos ter aqui um ponto que é o 00, vou dizer que é o 00 como primeiro vértice, vamos chamar A, depois /tkz def point, este segundo vértice que nós vamos colocar como sendo em coordenadas polares 0 graus, depois um comprimento que vai ser do tamanho do lado, vai se chamar B, e por último tkz def point. E este aqui vamos definir como 60 graus, porque os ângulos internos de um triângulo equilátero têm uma amplitude de 60 graus, depois lado também, e aqui é o C. Outra coisa que eu vou fazer é o desenho deste polígono, por isso TKZ Draw Polygon, e depois A, B, C. Vamos fazer a compilação, ver o que é que resulta desta instrução e só aparece um triângulo. Isso porque, como estou a desenhar e aqui não há variável nenhuma a mudar nestas 4 instruções, eu não vou criar outro triângulo a não ser este. E posso repetir as vezes que eu quiser que não aparece outro triângulo. Vou colocar aqui, a apanhar todas estas instruções, um ambiente scope, e esse sim vai fazer a mudança da posição do triângulo. /begin scope, e depois aqui vamos colocar um shift entre parênteses retos, as opções deste scope, shift igual, e entre chavetas vamos colocar um par de parênteses para introduzir quais são as coordenadas, e aqui vamos andar 0 e depois lado, portanto vamos ter um ângulo de 0 e vamos ter um lado, vamos andar para a frente um lado vezes i, /i. O que acontece quando eu faço isto, que aparece esta linha de triângulos. O que está a acontecer aqui é que cada vez que eu faço a instrução for each, eu vou multiplicar a distância que é de lado vezes o i, ou seja, uma vez o lado, duas vezes o lado, e por isso vai ficar cada vez mais longe
o triângulo vai ficar cada vez mais longe da origem. Esta é uma das linhas. Como eu quero fazer ainda mais, vou ter de repetir esta instrução à medida que vou subindo, vamos dizer. Então vamos colocar aqui outro for each. Esta já vai ter a variável j, talvez, e depois in, e aqui vamos colocar um. Este vai ser o comando que me vai dar o número de linhas que vou criar. Vamos pôr aqui 6, mas agora, em vez de ter o i a ir de 1 até 5, eu vou ter o i a ir de 1 só até j. Vou criar 1, depois 2, depois 3 e por aí adiante. Aqui, barra j. Toda esta instrução vai ter de ficar entre chavetas. E agora vamos colocar aqui, tal como fizemos com a variável i, um begin scope. Barra begin scope. E nesta instrução do scope, neste ambiente scope, vamos adicionar a opção de ele subir. Então temos aqui um shift igual, entre chavetas, vamos colocar também entre parênteses, e agora vamos pôr 60, ou seja, vai subir, e depois com um comprimento de lado vezes o j, barra j. Não sei se estão a perceber que isto vai ter aqui um problema. O problema é que estamos a subir, a primeira linha vai desenhar 1, depois 2, 3, ou seja, isto está tudo ao contrário. Para corrigir este problema, que é um pequeno problema, vamos colocar aqui um menos, para em vez de subir, descer, mas agora quando fazemos a compilação temos este problema, porque também esta multiplicação não pode ser por lado, ou melhor, este comprimento não pode ser positivo, tem de ser negativo. Colocamos aqui um menos e agora temos aquilo que queríamos. Primeira tarefa que me propus realizar, que era dividir um triângulo equilátero em triângulos equiláteros mais pequenos, já está feito. Agora vamos começar a modificar isto para tornar o desenho mais interessante. A primeira coisa que vou fazer é, antes do package TXZ, adicionar aqui o package xcolor. Use package com a opção x11 names xcolor. Isso vai me permitir mudar aqui a cor dos triângulos que estão a ser desenhados, e eu quero chamar a atenção para o facto de eu só estar a desenhar alguns triângulos, os outros aparecem por ilusão de ótica, digamos assim. Vamos pôr um top color, que é possível definir top color, bottom color, left e right color, desta maneira. Vou colocar um light steel blue 4, fazer a compilação. Também posso arredondar os vértices com rounded corners igual a 2pt. Quanto maior este número, mais arredondado vai ficar. E depois vou definir o circuncentro destes triângulos através da opção que tenho no TKZ, com um barra TKZ circuncentro dos pontos A, B, C, um triângulo com estes vértices, e depois vou apanhar esse ponto com TKZ get point, vamos lhe chamar um C minúsculo, e depois vou aqui colocar um nó node, e atenção que este node vai ter um ponto e vírgula, esta instrução vai ter um ponto e vírgula no final porque é uma instrução TXZ e não TKZ Euclid. Então este node vai ser at o C, que entre parênteses curvos o C, e depois vai ter aqui
em cada uma das instruções um cálculo. Esse cálculo vai precisar de um novo package chamado xIntExpr, ou seja, int expression. Então use package é xInt e depois spr expression. Aqui dentro dos dois cifrões vamos colocar um comando que é o xInt da 2 i's depois e expression xpr binomial. E o que eu vou calcular aqui é binomial, não existe um espaço entre binomial e o resto, entre /j, que se lembram é aquilo que define a linha, e depois a coluna, ou seja, quanto é que eu vou para baixo e quanto é que eu vou para a frente ou para trás, neste caso. Aqui vírgula, não é só /j/i. O que é que isto vai fazer? Vamos ver, só colocar aqui um ponto e vírgula e não faz nada. E não faz nada porque, para além deste xInt binomial, preciso de colocar aqui um comando que aparentemente também não faz nada, mas que impede o comando de continuar à procura de informação, com um /relax, que assim deixa de procurar mais informação. E agora sim. Olhando para aqui já vemos que temos um erro, estes não são os coeficientes que eu quero, porque começam sempre no 1 e nós queremos começar no 0. Então aqui basta colocar um /j menos 1 e um /i menos 1, fazer a compilação e agora já está correto. Só mais uma coisa, quando coloquei este node, esta instrução, alterou ligeiramente as margens, mas nós podemos resolver isto utilizando aqui logo no topo, depois do begin txt picture, colocamos um /tkz init, que vai ajudar-nos a definir a janela que estamos a utilizar para fazer esta figura. Vou utilizar aqui um x mínimo de -3, um x máximo de 3, e vocês podem fazer as contas quanto a esses números, porque aqui está o 00 logo no topo, portanto aqui é meio, 1, e depois 2, 3 para a frente e 3 para trás. A seguir aqui um y mínimo, que tem de ser, como estou a utilizar 6 linhas, vamos pôr aqui um 6, mas será ligeiramente inferior, talvez menos 5.5. E aqui também podiam fazer as contas para saber exatamente quanto é que era. Y máximo de 0 deve servir. Também, para além disto, porque não funciona se não adicionarmos aqui um /tkz, temos que colocar esta instrução para fazer o corte. E agora sim. Também podemos adicionar, depois do document class, um border igual a 2 pontos, para adicionar uma fronteira de 2 pontos à volta do desenho. Agora sim, dava para diminuir aqui um bocadinho. A compilação deste documento demora mais porque ele está a fazer estes cálculos todos e, embora pareça simples, não é. Fizemos isto com 6. Se quiserem alterar o triângulo para ter mais valores, basta mudar aqui até onde é que chega o J, pode ser 10, e vamos criar ainda mais. Claro que a compilação fica ainda mais lenta. No entanto, aqui atenção, porque como temos estas instruções do tkz init e tkz clip, também teríamos de alterar os valores que estão no x mínimo, máximo e no y. Eu só comentei isto para ver qual é o resultado e ficamos com este triângulo. Continuando, se em vez de 10 pusermos 20, eu não sei até onde é que consigo chegar nos cálculos, temos este resultado. Aqui há números que já não cabem nos triângulos, por isso também podemos alterar o raio
ou o comprimento do lado para 2 e ver agora qual é o resultado. E pronto, é assim que fazem esta figura. Já sabem, se vos ajudei, não se esqueçam de deixar o thumbs up. Se tiverem alguma sugestão, algum comentário ou alguma pergunta a fazer, usem a caixinha aí em baixo. Muito obrigado por assistirem, até ao próximo.